Neste mês, temos a campanha Agosto Dourado para incentivar a amamentação. As ações buscam promover o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida do bebê, se estendendo até os 2 anos de idade ou mais. O leite materno protege o bebê contra diarreias, infecções respiratórias, alergias, dentre outros benefícios. Mas o aleitamento materno é muito mais que alimentar o bebê. Começa agora o Papo Médico com o tema Aleitamento Materno. O nosso papo de hoje é com o Dr. Rian Dornelas. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, residência médica pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atua na pediatria há mais de 5 anos e cooperado da Unimed Anápolis desde janeiro de 2024. Dr. Rian Dornelas, bem-vindo ao Papo Médico. Obrigado, agradeço muito pelo convite, agradeço a Unimed Anápolis por proporcionar esse momento aqui para a gente falar do aleitamento materno, que é tão importante. Doutor, nesse mês nós temos a campanha do Agosto Dourado, para incentivar o aleitamento materno. E a cor do dourado tem uma relação com a campanha, Fala pra gente. O dourado, ele se relaciona com o padrão ouro, de qualidade do leite materno para os recém-nascidos, e para o bebê, em especial aí nos primeiros 6 meses de vida. Então, é por isso que se usa o dourado. Também a gente usa o dourado na hora de ouro, que é a primeira hora de vida do bebê, que a gente visa principalmente, além do contato com a mãe, é garantir a amamentação na primeira hora de vida. Então, também a gente usa a Golden Hour, ou hora de ouro. Doutor, e uma dúvida quase unânime: toda mulher consegue amamentar? Não. Por quê? Tem diversos fatores que vão interferir na amamentação. Então, às vezes tem contraindicação da amamentação, por exemplo, HIV, a mãe que é HIV positiva, ela tem uma contraindicação formal de amamentar. Então, tem outras situações, às vezes a mãe precisou ser hospitalizada, ou a mãe passou por algum procedimento ou situação de cirurgia que não tem produção de leite. Então tem uma série de situações e de cenários que a mãe não pode amamentar. Agora, no geral, e outra coisa também, a gente precisa saber se a mãe deseja amamentar. A mãe precisa querer. Não adianta a gente querer forçar isso, querer insistir nisso, se não é um desejo da mãe, se ela não quer e não está pronta para isso, Então, a gente também precisa pensar nessa situação da mãe. Então, a gente também precisa entender esse contexto e como está essa mãe, se essa mãe, de fato, quer comprar essa luta aí, Porque muitas vezes a amamentação não é tão simples e tão intuitiva como a gente pensa. Então, tem diversas situações que a mãe não vai poder amamentar, tem pessoas que não vão conseguir amamentar por diversos motivos, Mas, no geral, a mãe querendo amamentar, tendo o apoio correto, tendo apoio não só dos profissionais, mas da família, é totalmente possível a amamentação. Então a gente pode dizer, de forma geral, que toda mulher, que engravidou, o corpo dela já vai se preparando para a amamentação. Sim, tanto que a mãe fala, nossa, é muito comum a gente ver na sala de parto, eu faço sala de parto, então é muito comum, nossa, mas não tinha nada de leite, agora já tem. Pois é, aí eu brinco com elas, mas ele ainda não tinha nascido, agora nasceu. Mas claro que pode ter mãe que já vai ter colostro antes do nascimento. Então, entrou em processo de trabalho de parto, ou a partir do momento que engravidou, o organismo da mulher começa toda uma mudança e toda uma preparação para receber aquele bebê ali quando nascer. E o bebê, quando nascer, então, sugando no leite, vai também gerar sugando no peito, vai gerar uma série de estímulos que também vai proporcionar a produção do leite aí, e essa continuação da amamentação. E uma dúvida também que deve ser bem frequente aí nos atendimentos é a questão do leite materno mudar de uma mulher para outra. Existe leite forte, leite fraco? Olha, então assim, o leite materno, ele nunca é igual, porque a mãe é diferente, então vai mudar de uma mãe para outra, até porque o leite ele vai se adaptando a cada fase de vida do bebê e não existe esse negócio de leite fraco. Ah, mas o meu leite é mais ralinho. Não sustenta o bebê. Ah, não sustenta.
Então, assim, tem uma série de outras coisas que a gente precisa avaliar antes de falar que o leite é fraco. Isso não existe de leite fraco, né? Então, às vezes é um leite ralinho, mas ele tem tudo o que o bebê precisa, né? Assim, ralinho no aspecto da gente olhar uma mãe que o leite dela é mais denso, é mais amarelado, é mais grosso, quer dizer que esse é melhor do que o outro? Não. O leite da mãe é o melhor alimento que pode ter para o filho dela. E a alimentação da mãe influencia nesse aspecto do leite? Claro que sim. Obviamente que a gente não precisa se preocupar. Mesmo uma mãe mal alimentada, o leite materno ainda é de muita qualidade. Indiscutível. Indiscutível. O leite materno ainda é superior mesmo para uma mãe que não tem uma alimentação adequada. Agora, claro que não tem que tomar muito líquido, alimentação balanceada, ambiente tranquilo, tudo isso vai favorecer a amamentação. Nós temos a participação do público do Papo Médico, mandou a pergunta nas redes sociais da Unimed Anápolis. Todos os leites causam cólicas no bebê? O leite materno, o leite de vaca, o leite artificial? Olha, isso é uma questão interessante, né? O leite materno, ele não é que todos os leites causam cólica. Então, e não é toda criança que vai ter cólica. Então, tem criança que vai ter cólica, independente de estar mamando o leite materno ou de estar mamando, às vezes, um leite artificial, mas vai ter cólica. Tem criança que não vai ter cólica, mesmo mamando leite materno ou mamando leite artificial. Então, essa questão da cólica, ela independe do leite. Agora, é uma criança que tem uma alergia à proteína do leite. Aí, sim, é uma criança que ela tem uma condição específica. Não é o leite em si que vai causar cólica. É uma criança que tem uma condição alérgica que vai gerar cólica. Aí ela tem que mamar um leite. A mãe precisa fazer uma dieta, se ela amamenta exclusivamente no peito, a mãe precisa fazer uma dieta sem proteína do leite de vaca. Se ela amamenta a fórmula, ela tem que tomar uma fórmula com proteína hidrolisada, porque todas as fórmulas são baseadas na proteína do leite. Então, para crianças que têm a PLV, tem que tomar uma fórmula com leite totalmente hidrolisado. Mas essa questão de todo leite causa cólica, eu nem gosto muito assim dessa colocação. E é uma outra coisa que é muito comum no primeiro mês de vida, principalmente, é a disquesia. Então, a disquesia não é cólica, é um desconforto que o bebê tem, faz parte do desenvolvimento, né, do bebê, que está muito relacionado com a evacuação e com a liberação de gases. Então, o bebê se contorce, geme e tal, parece um sofrimento danado. Soltou um punzinho ou fez cocô, alivia. Então, isso é a disquesia, é um processo de adaptação do intestino. O bebê, ele precisa aprender a coordenar a força para evacuar com a liberação do esfíncter. Então, às vezes, isso ainda não está bem coordenado no primeiro mês de vida e tem o que a gente chama de disquesia, né? Não necessariamente é cólica. Você falou aí da importância do leite materno, né? Que é o agosto dourado devido à preciosidade, né? O leite materno riquíssimo. E, além de alimentar o bebê, qual a importância do leite materno para a mãe? A amamentação para a mãe também tem benefícios, né? No primeiro momento ali, na primeira hora de vida, o aleitamento materno vai ajudar na produção de ocitocina, né? Então, o bebê sugando, estimulando ali no seio, faz produzir ocitocina, que vai ajudar tanto na excreção do leite, produção e excreção do leite, mas também na contração do útero, diminuindo o risco de sangramento, por exemplo, né? Reduzindo o risco de anemia no pós-parto e assim por diante. Outra questão também de benefício, a relação mamãe e bebê. Então, isso, obviamente, quando se amamenta no peito, essa relação é muito mais intensa, muito mais próxima. Não que para as mães, é importante a gente dizer isso, para as mães que não conseguem amamentar no peito, não é que não vá ter essa relação. Ela pode acontecer mesmo se o bebê mama um leite artificial, por exemplo. É importante a gente ressaltar isso, porque às vezes as mães se cobram muito porque não consegue ou não conseguiu amamentar, que às vezes vai ser uma mãe pior por não ter tido esses momentos com o seu filho. E não tenha isso na cabeça, né? Isso pode acontecer mesmo não amamentar. E aí, continuando, o aleitamento materno também, aí, ele vai funcionar como um método contraceptivo, né? Nos primeiros meses aí, a amamentação também vai ajudar nesse sentido, na manutenção do peso. Então, assim, tem uma série de
de benefícios aí para ambos, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente falou um pouco também sobre essa questão da mãe amamentar, da ajuda, né, tudo que ela precisa, desse amparo. O ambiente pode influenciar, o ambiente externo influencia na produção do leite materno ou no processo de amamentação? O ambiente, a mãe estar, né, bem amparada, bem apoiada, isso é importante, porque principalmente no primeiro mês de vida, a mãe vai ser muito demandada, né? Então, o bebê mama com muita frequência nesse primeiro momento. A mãe precisa estar tranquila, ter um ambiente tranquilo, estar bem alimentada, estar bem hidratada. Então, tudo isso vai interferir, tá certo? E aí, mais adiante, quando o bebê vai se desenvolvendo mais, ele começa também a se dispersar muito durante a amamentação. Então, é importante que a mãe esteja num ambiente mais tranquilo, porque, sei lá, passa uma mosca, o bebê vai olhar, distrai, larga o peito. Então, ela estando num ambiente mais tranquilo, num ambiente mais reservado, isso vai contribuir para uma amamentação de maior qualidade. Doutor, ansiedade e estresse, seca o leite, mito ou verdade? Olha, é claro que dependendo da situação, do estresse que a mãe está vivendo, isso vai interferir. Interfere, porque vai interferir de forma geral, interfere na alimentação, interfere na hidratação, e, de fato, pode prejudicar o processo aí da amamentação. Não vamos dizer que seca o leite, mas interfere no processo que vai culminar com uma redução da produção por uma série de coisas, tá? Dificultando o estímulo. Então, o bebê mamando menos, o bebê estimulando menos, vai diminuir a produção de leite. Então, não é assim, passou por um estresse e o leite secou de uma hora para outra, mas é claro que interferiu no processo, pode culminar com a interrupção da amamentação. Doutor, o que fazer em casos de mastite ou engurgitamento da mama? Olha, é uma situação específica que não é tão incomum de acontecer, né? Então, às vezes por uma série de motivos, o bebê não está conseguindo mamar o suficiente, ou a mãe tem uma produção muito grande, é importante esvaziar essa mama, né? Isso para prevenir a mastite. Depois de instalada a mastite, vai precisar de antibiótico, né? Então, diagnosticada a mastite, precisa do antibiótico. Importante dizer que não necessariamente contraindica a amamentação, tá? Então, a mastite acompanhada, tratada, pode manter o processo de amamentação normal. Se tiver abscesso, drenou o abscesso, pode manter a amamentação. Às vezes a mãe está com muita dor, pode suspender a amamentação temporariamente, prioriza a outra mama que não está afetada, por exemplo, né? Mas a partir do momento que a mãe conseguir voltar a amamentar, que esteja confortável e tudo, não tem contraindicação. E aí é importante manter a mama vazia, né? Seja, se não estiver conseguindo amamentar com essa mama, vai ter que ordenhar manualmente ou usar uma bombinha. Também muito cuidado, porque às vezes bota pressão demais na bombinha, pode machucar a mama. E basicamente é isso, assim. Às vezes a gente orienta também ir no chuveiro, bota água quentinha, vai fazendo massagem, vai ordenhando, isso facilita um pouco. Mas muito cuidado com as compressas quentes demais, que pode queimar, né? Então, às vezes a gente quer ajudar e pode causar algum incidente aí. Mas no geral é isso, é manter essa mama vazia e pode manter a amamentação, não tem problema, né? E precisa de procurar o médico para fazer o tratamento adequado, porque vai precisar de antibiótico. Gente, a amamentação é um processo bem delicado e é muito específico de mulher para mulher. Então, quando a gente está falando aqui do engurgitamento mamário, né, da mastite, o aspecto da mama muda, né, doutor? Então, assim, a gente é popularmente conhecido como leite empedrado, né? E aí o bebê não consegue mamar porque a mama tá muito cheia. Então, assim, tem que produzir o leite, mas também não pode ficar muito leite ali que o bebê não consegue fazer a pega. Qual a técnica, como fazer a pega correta para ter uma amamentação adequada para a mãe e para o bebê? Tem várias posições que dá pra gente adotar, né? Mas o importante e regra geral o bebê precisa ficar barriga com a mãe. Eu sempre falo, barriga com barriga. Por que barriga com barriga? Se o bebê tá mamando assim, por exemplo, a barriguinha tá pra cima e ela vai mamar no peito da Bela e vai ficar desse jeito. Eu sempre brinco com as mães, tenta tomar um copo de água desse jeito pra ver se vai. É difícil, então a deglutição vai ficar difícil. O bebê precisa estar alinhado, né? Por isso, barriga com barriga. Então, barriga com barriga, precisa estar confortável, a mãe precisa estar confortável, né? Relaxar os ombros, se a mãe está torta, né?
ela não aguenta amamentar por muito tempo. Fazer a pinça, né? A gente faz uma pinça e sempre em C ou em U. Evita a tesoura, né? Então faz uma pinça de jeito que você facilita a pega do bebê, né? E eu sempre brinco, a pinça precisa, a pega precisa estar alinhada com a boca do bebê. Às vezes a gente faz a pega e a boquinha do bebê tá ao contrário, não vai encaixar, né? Então faz a pega no sentido que facilita a boquinha do bebê encaixar ali no peito. E aí beleza, colocou no peito, a gente vai observar o quê? Se o bebê tá murchando bochechinha quando suga, normalmente a pega tá errada. Se tá estalando quando tá sugando, normalmente a pega tá errada. Tá muito desconfortável, tá sentindo dor, normalmente tá pegando errado. Então, botou no peito, lábiozinho inferior para baixo, lábiozinho superior para cima, que é o que a gente chama de boquinha de peixe, né? E sugando, enchendo a bochechinha e não murchando a bochechinha, né? Então, basicamente, em linhas gerais, é isso, assim. Aí as posições vão variar. Tem a posição que a gente coloca, né? A atravessada é a mais comum, né? Mas pode colocar de lado, se a mãe, né, achar mais confortável e tudo. Eu gosto muito de ensinar para a mãe, principalmente quando ela está começando, a posição, ela vai segurar a cabecinha do bebê com a mão contrária à da mama, né? Firma o bumbum do bebê aqui no braço, segura a cabecinha de jeito que ela controla para baixo, para cima, para frente, para trás, e ela faz o U na mama aqui embaixo, porque ela faz a pinça exatamente na posição de encaixar a boquinha do bebê. Encaixou, o bebê começou a sugar, firmou ali na sucção direitinho, pronto, ela pode soltar, passa a mão aqui por baixo do bebê e relaxa os ombros. Aí eu brinco, o narizinho começou a tampar, estufa o peito assim igual a Mulher Maravilha, porque vai desobstruir o narizinho. Muito importante, o narizinho fica encostado na mama, ele não fica enterrado, obstruído, mas a pontinha do nariz encostando na mama, para garantir que a mama vai estar ali o máximo dentro da boca do bebê. Não pode pegar só no biquinho do peito. Pegou só no biquinho do peito, vai machucar, né? Então ele precisa abocanhar ali a auréola junto, aquela partezinha escura do bico do peito, né? O máximo que ele conseguir. Isso melhora o vácuo, a sucção para extrair o leite e evita as fissuras de mamilo, etc. E outra coisa que é importante a gente observar também nesse processo de amamentação, principalmente nesse começo, né? É a preparação da mama e a condição dessa mama para amamentar. Então, às vezes, é uma mãe que tem o mamilo pequeno ou plano, que tem mamilo invertido, né? E aí existe algumas orientações que vão ajudar nesse sentido. Então, sempre massagear essa mama. Às vezes tem uma técnica que a gente pega, faz uma pinçazinha com a pele para facilitar a pega do bebê. Deixar pegar sol na mama, isso deixa essa mama mais saudável, uma pele mais saudável, né? Evitar o uso de produtos nessa mama que possa irritar essa mama, fragilizar a pele da mama, porque no primeiro momento ali, a mama não está acostumada com esse atrito da sucção. Isso pode gerar desconforto, pode machucar, principalmente nos primeiros dias. Então, a condição que essa mama está também é importante para o processo de amamentação. E aí essa situação é muito importante a gente dizer, é muito comum a gente ver usar, por exemplo, seringa para puxar, para fazer o bico do peito. Isso pode machucar, então a gente não recomenda, tá certo? Esse tipo de Tem a bombinha adequada, Tem né? a bombinha adequada para ajudar nesse estímulo, para ajudar a fazer a preparação desse mamilo para facilitar a pega do bebê. E aí outra coisa que é importante, que eu tava me esquecendo de falar, a gente tem os profissionais que trabalham só com isso, são os consultores de amamentação. Então nós temos aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos excelentes profissionais que ajudam nisso. Eu aprendo muito com essas profissionais, a gente interage muito no hospital, interage muito no momento do parto ali, na sala de parto e depois no alojamento conjunto. Então eu estou aprendendo o tempo inteiro com elas, assim, porque elas estão ali muito próximo da mãe e aí vai observando, às vezes, posições, técnicas e situações que facilitam a amamentação. E aí eu aprendo muito com isso. E aí uma dica, normalmente as consultoras todas fazem o laser terapia, machucou a mama, fez fissura, porque pode acontecer no começo da amamentação, façam laser, porque assim, é ótimo, alivia bastante a dor, ajuda na cicatrização, né? Ajuda na eliminação de fungo, caso tenha
por exemplo, a monilha, né? A infecção por cândida na mama, candidíase mamária. Então, é bem bacana. A amamentação é um processo de aprendizagem tanto para a mãe quanto para o bebê. Você explicou aí algumas técnicas, né, para fazer a pega correta, mas algumas dúvidas ainda ficam. A questão, quanto tempo o bebê tem que mamar? Será que está dando certo? Ele dormiu? Como saber se ele já mamou o suficiente? Olha, basicamente é se ele parar de mamar, né? Então, o bebê que fez uma pega adequada, que está sugando bem, ele vai sugar normalmente uma mamada, ela vai girar ali em torno de uns 20 minutos. Ah, mas o bebê tá ficando no peito 40 minutos. Então, normalmente não tá fazendo uma amamentação efetiva. Ele tá com uma sucção, deve estar com algum erro de pega, alguma alteração, porque não é para ser uma amamentação prolongada desse jeito, né? Então, normalmente a amamentação vai girar ali em torno de uns 20 minutos. E aí, o bebê vai mamar, suga e largou, ele vai desistir. Tira, solta o peito e pronto. Importante dizer também, muitas vezes a mãe fala, ai doutor, mas ele fica parando. Ele vai parar. Ele vai suga, para, descansa, suga, para, descansa. Então, a amamentação para o bebê é o principal exercício que ele vai fazer. Então, é como se fosse uma academia. Ele vai cansar, então ele suga, cansa, para, descansa, suga de novo, para, descansa. Ah, não, o bebê dormiu. Dormiu no meio da mamada. Cutuca no pezinho dele, na costelinha, estimula. Se precisar, tira a roupinha. Tem bebê que é um pouco mais sonolento, principalmente os bebezinhos prematuros ou os termos precoce. São bebezinhos, digamos, mais preguiçosos, precisam de mais estímulo. E aí, botou no peito, o bebê mamou ali em torno de uns 15, 20 minutos e largou o peito, provavelmente ele está saciado. Então pode botar para arrotar. E aí, em relação ao arroto, é interessante, não precisa necessariamente ter o arroto. É importante deixar ali uns 20, 30 minutinhos em pezinho, mas não precisa necessariamente ouvir o barulhinho do arroto para considerar que tá ok. Aí ficou ali 20, 30 minutinhos em pezinho, já pode colocar para dormir. A Organização Mundial de Saúde orienta o aleitamento materno exclusivo pelo menos até os 6 meses de nascimento do bebê. Qual a importância de continuar amamentando após a introdução de outros alimentos para o bebê? Então, assim, a OMS então recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses e mista até 2 anos, né? Pelo menos. A partir de 2 anos, a mãe e o bebê é que vão decidir aí o momento de parar, né? A importância de manter é garantir, né, esse padrão ouro de qualidade do aleitamento nesse processo. Até porque, mesmo depois que o bebê começa a introduzir outros alimentos, muitas vezes demora esse processo de introdução alimentar. Então, o bebê precisa ter essa garantia, né, de uma alimentação correta, de uma alimentação saudável, né? E a alimentação, os outros alimentos, né, que vão ser introduzidos, as frutas e as refeições, são importantes, são fundamentais, mas ainda assim o leite materno vai trazer muito benefício. Vai trazer anticorpos da mãe para o bebê, vai trazer uma série de vitaminas, uma série de nutrientes ali que só o leite materno vai poder oferecer. Então é importante manter esse aleitamento, né, reforçando, recomendado até 2 anos, misto, né? Exclusivo até 6 meses, depois misto até 2 anos, e a partir de 2 anos, a mãe e o bebê é que vai definir aí o momento de parar. Doutor, e quais são os sinais do desmame natural? Como saber se está na hora de fazer esse desmame? Existem alguns sinais, eles são... E aí eu falo, a mãe conhece o filho mais do que qualquer um, então vai notar que há uma diferença. Normalmente é crianças maiores de 1 ano, né? Mas reforçando, a recomendação é que mantenha o aleitamento até 2 anos, né? Mas normalmente crianças maiores de 1 ano, e a criança vai começar a diminuir o interesse pela amamentação. Então, vai reduzindo as quantidades, a frequência das mamadas. Às vezes, por exemplo, ele aceita não mamar em algumas situações ou em alguns locais. Então, assim, às vezes o bebê não entende isso. Agora, a criança que já está nesse processo, caminhando para esse processo do desmame, ele já vai entender isso. Então, ele já diminui a frequência das mamadas, ele já não vai mais ter tanto interesse. Às vezes, ele vai preferir brincar do que mamar. Então, esses são os sinais que são sutis, mas que a mãe vai percebendo,
que o bebê está dando sinais aí de que está próximo do desmame. E aí a mãe e o bebê que vai organizando isso e pode ir reduzindo aos poucos, vai reduzindo uma mamada, por exemplo, de cada vez, né? Uma mamada por semana. A mãe e o bebê que vão comandando esse processo aí de desmame. E nesse processo do desmame, o leite já vai diminuindo? A mulher o corpo dela já vai adaptando a isso? A tendência é que o leite vá diminuindo, porque se o bebê começa a não ter tanto interesse, começa a ir diminuindo o estímulo, a mama também vai diminuindo a produção, né? Tanto que isso é bem interessante. Às vezes tem uma mama que o bebê mama mais, suga mais, etc. Ela vai produzir mais e a outra vai estar mais murchinha. Então, se o bebê também começa a diminuir o estímulo na mama, a mama automaticamente vai diminuindo a produção. Outra pergunta aqui do público do Papo Médico é: o que fazer se o bebê rejeitar o peito? Existe isso, doutor? Olha, existem algumas situações, né, que pode acontecer essa rejeição do peito, né? Então, por que rejeição em aspas? A rejeição eu coloco entre aspas porque não é bem uma rejeição. Por exemplo, quando o bebê nasce, acaba de nascer, primeiro que ele já nasce com uma reserva para aguentar ali um certo tempo. Então, às vezes, o bebê, no primeiro momento, ele não vai querer ir direto no peito, ele não vai, ele vai mostrar quando ele quer. Ou, às vezes, acontece que a gente fala, é comum de acontecer no hospital, o bebê não quer mamar, ele tá meio gemente, enjoadinho. Aí o bebê, às vezes, está com resto de parto, engoliu o resto de parto. Então, esse engolir o resto de parto é porque às vezes o bebê está com a barriguinha cheia de secreção, então o estômago está cheio. A barriguinha do bebê é muito pequenininha, então nas primeiras 24 horas de vida, a estimativa é que o estômago do bebê caiba em torno de 5 a 8 ml no máximo. Às vezes ele está com a barriguinha cheia de secreção, ele não vai querer o peito, não vai demonstrar interesse. Então, acontece em algumas situações no hospital da gente fazer o que a gente chama de lavado gástrico ou lavagem gástrica. A gente bota uma sondinha até o estômago do bebê, joga um pouquinho de soro e aspira para tirar esse resto de secreção. Normalmente, quando se faz isso, aí o bebê começa a demonstrar interesse e vai querer mamar, né? E outras situações numa criança maior, por exemplo, que ainda amamenta, a mãe toma alguma medicação que pode interferir no gosto do leite, ou a mãe usa algum produto na mama que pode alterar e aí a criança não vai querer o peito, né? Vai recusar o peito. Ou, né, nas situações que está fazendo o uso de chupeta, de mamadeira, etc., que a gente altera a posição da língua. Por quê? Para sugar a mamadeira e sugar a chupeta, o bebê posiciona a língua de uma forma, para sugar o peito é de outra forma, né? Não é a mesma coisa. Então isso faz o que a gente chama de confusão de bico. E aí sim o bebê pode começar a não mostrar mais interesse, porque a mama, eu sempre brinco, a mama normalmente é um pouco mais difícil de sugar. Eu tenho que prender, eu tenho que ficar segurando, o bico não tá ali prontinho, feito, né? Então nessa situação específica, por isso que eu coloco entre aspas, não tem essa questão assim do o bebê resolveu, não quero o peito. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa interferindo nesse processo para que aconteça essa recusa do peito. E aí, a gente pensa numa situação, a mãe tem que voltar a trabalhar. E nem sempre é possível continuar com os horários das mamadas. Às vezes ela vai tirar o leite, fazer a ordenha ali e deixar o leite na mamadeira para alguém administrar ali pro bebê. E aí, como é que faz, doutor? A mãe, nessa realidade, no Brasil a gente ainda tem aí os 120 dias, né, de licença maternidade. Em alguns países são 6 meses, que são os 6 meses que a OMS recomenda de amamentação exclusiva, e tem alguns países que não tem nada. Então, nós estamos no meio termo, né? A gente tem essa garantia. E aí é importante dizer que, por lei, a mãe tem direito a um período para amamentar mesmo durante o trabalho. Então, normalmente são 2 períodos por dia, de 30 minutos cada um, para poder amamentar. Ou para ordenhar leite para amamentar o bebê, né? O que na prática, a maioria das vezes, não acontece, porque não tem local adequado para ordenha, etc. Então, e aí depende também do acordo do funcionário com a empresa. Tem empresa que compacta esses 30 minutos aí, tudo junto, e dá mais 15 dias
de licença maternidade, que normalmente a gente chama de licença amamentação, para a mãe ficar em casa amamentando o bebê. Então, muitas vezes a mãe vai preferir isso, ela prefere compactar esses 30, uma hora, né? São 2 períodos de 30 minutos, então essa 1 hora por dia, que vai dar aí mais 15 dias de direito para ela ficar em casa, né? Então é importante dizer isso. E aí, assim, como você disse, a mãe não consegue flexibilizar no trabalho para amamentar a criança, se ela não tem apoio de alguém que, por exemplo, pode levar a criança para amamentar, ou ela não pode sair para amamentar essa criança, o ideal é que, de fato, ordenhe o leite e deixe esse leite para um cuidador dar o leite. E a melhor forma de dar esse leite é no copinho, né? Dentre as opções que tem. Porque, como eu disse, usar mamadeira, usar chupeta, a gente vai estar aumentando bastante o risco de desmame, né? Porque vai aumentar o risco de confusão de bico. Então, nessa situação, a gente recomenda usar o copo, que pode ser aqueles copos 360 ou também pode ser o copinho descartável de café, que normalmente é o que a gente usa no hospital, né? Bota o leite materno e vai dando para o bebê vai sorvendo ali o leite, né? E isso diminui a chance dele aprender um posicionamento errado da língua e aumentar a chance aí do desmaio. Segundo a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, um pote de 300 ml pode alimentar até 10 prematuros ou bebês de baixo peso. Doutor, fala pra gente sobre a doação de leite materno. Olha, a doação de leite materno, primeiro que é assim, importantíssimo, né? A gente sempre tem os bancos de leite, normalmente com estoque, às vezes, de vez em quando a gente vê na TV, né, que o estoque do banco de leite tá baixo. E é fundamental, principalmente por conta dos bebês prematuros, baixo peso, né? Ou bebês que por algum motivo a mãe não possa amamentar, né? E aí, assim, qualquer mãe que esteja amamentando, que não esteja tomando nenhuma medicação que interfira, né, no leite, que seja saudável, é uma potencial doadora, né? Claro que é uma mãe que normalmente vai produzir uma quantidade de leite grande, né? E às vezes essa doação até ajuda essa mãe no sentido de evitar engurgitamento, de evitar o empedramento da mama, né? A mastite e assim por diante. Então, a gente tem a maior rede de banco de leite do mundo, assim, um exemplo para o mundo, a rede brasileira de banco de leite. Tem uma tecnologia que alia baixo custo e altíssima qualidade. Isso é muito importante, isso é exportado para outros países. E se você é uma mãe potencial doadora, né, saudável, que tem uma produção boa, faça contato com o banco de leite, que deve ter um na sua cidade ou próximo, né? Eles vão buscar em casa normalmente. Tem uma orientação específica de como armazenar esse leite, de como guardar. Normalmente é em pote de vidro com tampa de plástico. Mas eu sempre falo, a caderneta da criança, né, a caderneta da vacina, tem diversas orientações. Dentre as orientações tem essa de como ordenhar, de como armazenar, tudo isso. Não só para doação, mas também para você. Por exemplo, vai voltar ao trabalho e precisa armazenar leite para um cuidador dar para o bebê na sua ausência. Dr. Rian Dornelas, muito obrigada por sua participação aqui no Papo Médico. Eu que agradeço a Unimed pela oportunidade, agradeço você, Lu, pelas perguntas e o papo aqui muito bacana. E aí, assim, eu quero deixar como uma mensagem final, né? Apoiem o aleitamento materno. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente cobra muito, principalmente a mãe, que já é muito exigida e muito cobrada, e apoia muito pouco. Então, o aleitamento materno, ele é uma obrigação de todos nós profissionais da área, de nós, família, apoiar essa mãe no sentido de contribuir para o aleitamento materno. Porque muitas vezes a gente deixa essa responsabilidade muito nos ombros da mãe, que já é normalmente sobrecarregada, né? Então, vamos apoiar o aleitamento materno. E pensando nesse apoio do aleitamento materno, a Unimed Anápolis oferece o curso para gestantes e para puérperas no mês de agosto, sábado dia 24 e sábado dia 31 de agosto, um curso aberto para a comunidade gratuito. Você pode fazer as inscrições pelo WhatsApp, o número aparece aqui na tela. Entre em contato, garanta sua inscrição e participe. É um curso muito rico com profissionais competentes
da Medicina Preventiva da Unimed Anápolis. Esse foi o Papo Médico de hoje. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe o programa. Informações importantes que podem ajudar muitas pessoas. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico.